Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao Videocast Utopia 2222. Eu sou a Thaís Polimene, sou apresentadora aqui do Videocast. Sou uma mulher branca, tenho cabelo liso, castanho, com franja, tenho olhos castanhos também. Tô com um batom rosa e um vestido estampado com as cores laranja, vermelha, verde e branca. Tô com uma xuxinha preta no braço esquerdo. E um brinco branco, laranja e vermelho. E aqui na minha frente está o Leonardo Cássio. Oi, gente, bem-vindo novamente. Eu sou o Leonardo Cássio. Eu sou um homem branco, de cabelo castanho curto, olhos castanhos claros. E hoje eu estou usando uma camiseta preta. Hoje eu estou bem simples. E é isso aí. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que gostamos muito e que provavelmente muitos de vocês gostam também, que é sobre viagens. Qual a nossa relação com viagens? O que a gente acha de viagem? O que a gente faz com o que a gente aprende nas viagens? Então vamos lá, Léo. Você sempre viajou? Antes, se inscreve aí no canal. E ativa o sininho para receber todas as notificações de novos conteúdos. Eu sempre viajei. Desde criança? Desde criança... Assim, minhas primeiras memórias são com viagens familiares. A gente morando aqui em São Paulo, é muito comum que as famílias vira e mexe vão à praia, né? Santos, Praia Grande, enfim, as mais próximas. Então eu tenho lembranças de lá. Mas a primeira viagem longa que eu lembro que eu fiz, que eu tinha por volta de 5, 6 anos, que eu fui com a minha mãe para Minas Gerais. Mas Minas Gerais, como é um estado gigantesco, a cidade dela é no norte. Que a gente brinca que você tropeça e cai na Bahia, porque literalmente é na divisa com a Bahia. Quanto tempo de viagem? São, acho que umas 23 horas de ônibus. Você tinha 5 anos? Até Salinas, que é a cidade mais próxima, mas acho que 2 horas e meia ou 3. Meu Deus! Caparentada indo buscar, né? Então essa foi a primeira viagem longa que eu fiz. A gente ia de ônibus, porque não tinha verba para avião, né? Então foi um acontecimento, assim, que é muito distante. E você lembra, assim, como... Lembro de trechos, né? Porque 5 anos é super cansativo, né? 24 horas, assim. É que tem a coisa que com 5 anos você dorme, né? Então, mas ainda assim são 24 horas. Vai dormir metade da viagem, o resto não tinha videogame. Fica falando Mônica, lá, as crianças o almanaque da Mônica serve pra isso, pra distrair as crianças. Mas aí você conseguia ler sem enjoar, porque tem um monte de criança que vomita, né? Não, eu nunca tive, eu tô tendo esse problema agora, mas enquanto criança eu não tinha não, tô tendo problema agora não, já não consigo ler tanto, também não pego muito ônibus igual eu pegava, né, então deve ter destreinado meu cérebro, mas não tinha problema não, mas eu lembro de coisas assim, nas paradas, né, criança culosa querendo comer aquele monte de salgado que tem disponível. E naquela época era tudo vencido, né? E você, no 24 horas, não ia num lugar para poder tomar banho, e usava aquele banheiro de ônibus, esquisito. E a coisa dos gibis até chegar, né? Mas eu lembro que eu me distraía muito, né? Porque eu nunca tinha visto natureza daquele jeito, e passa em cima de um monte de rio enorme e tal. Mas enfim. E naquela época, os ônibus, acho que nem tinha ar-condicionado, né? Não. E eu lembro que acho que dava pra abrir a janela. Dava pra abrir a janela, sim. E isso era uma coisa que eu lembro do motorista já falando porque tinha mais crianças, enfim, as pessoas não ficarem com o braço do lado de fora, que era um costume o caminhão não levar. E aí quando ele falou isso eu entendi rapidamente o recado. Mas essa acho que foi a primeira viagem, assim, que eu lembro, lembrança de ir pra praia e essa viagem maior. Como Minas. muda, né? Porque hoje em dia, eu fiz recentemente uma viagem para Minas também de ônibus, mas Minas, bem sul de Minas, dá umas 2 horas e meia de viagem. Ônibus, não dá para você abrir a janela, tem ar-condicionado, todo mundo tem que usar o cinto de segurança, é totalmente diferente de quando a gente era criança. Sim. E o ar menos 18, geralmente, muito gelado. Então, dessa vez... Tava ok. Tava muito bom, porque geralmente eu até levei uma blusa, porque eu sei que geralmente é muito frio. Mas as minhas primeiras lembranças de viagem foram para Minas, curiosamente. Não foi nem pra praia, assim, foi para Minas mesmo. Que a minha mãe é de Minas, só que é do sul de Minas, e a gente ia de carro.
Então, né, dava umas 2h30, 3 horas, dependendo de como tava a estrada, porque Fernão Dias teve uma época aí que era muito mais esburacada do que é hoje em dia. Aí depois ficou bem boa, e aí a gente demorava 2 horas. Hoje em dia a gente demora umas 2h30, mas a gente já chegou a demorar 3, assim, sabe? Porque cheia de buraco. E aí interior, é bem legal, assim, eu tô aqui pensando que ter tido essa vivência com outro tipo de cultura que não é a cultura urbana, né, de São Paulo, né, de centro de São Paulo, que eu sempre morei no centro de São Paulo, eu acho que me fez enxergar que existem pessoas diferentes de mim, assim, sabe? Eu acho que me fez construir uma empatia, do tipo, tem pessoas que vivem numa rua de terra sem asfalto. E tá, tudo bem. A gente, né? E aí tinha um lado bom que era, a gente brincava na rua e tal. Mas também tinha o lado de que eles não tinham acesso a tantas coisas que eu tive. Mas a gente brincava porque a gente se via como iguais, né? Exatamente, criança. Então, nossa, eu acho que isso foi muito importante, sabe? Pra mim. Assim. Sim. Isso que você tá falando é legal, porque assim, onde eu cresci, lá no Campo Limpo, tem uma coisa interessante que todo mundo veio de algum estado de São Paulo. Assim, eu não me recordo nem de pessoas do interior de São Paulo, eram de outros estados de fato. Meu pai, minha mãe, depois minha madrasta, todos de Minas. Pessoal de frente da casa onde eu morava vieram de Pernambuco, do lado do Ceará, do outro lado também do Ceará, um pouco mais assim... acho que do Pará, enfim, tinha gente de tudo que é local do Brasil. E eles trabalhavam o ano inteiro para ter 15, 20 dias de viagem para voltar para a terra onde eles nasceram e cresceram, né? Tá. Porque as famílias geralmente têm algum familiar por lá, avô, avó, pai e mãe, em caso de alguns, ou tios. Então, eu cresci com essa coisa da viagem ser um momento atrelado a um descanso do trabalho. Sim, minha cabeça sempre foi essa. Tá. Durante muito tempo, por conta das vivências, né? Pra mim a viagem era visitar a família. Então, você atrela alguma coisa... total. Que nesse caso eles iam visitar as famílias nas terras de origem. Só que assim, era sempre um local distante. Então, quando eu fiz essa viagem, era menor, mas voltei a Minas também, era sempre com essa coisa, assim. Viajar aquela pausa dos meus pais no trabalho para poder ir visitar a família num lugar muito longe. Tá. Né? Tem a família do meu pai, que a maioria mora em São Paulo, mas eu tenho uma tia que sempre morou no interior de São Paulo. E aí também, quando era pequena, a gente ia para esse interior de São Paulo, que é Duartina, lá que a gente passou perto. Que é bem longe, mas assim... Talvez é mais longe do que a cidade de Minas. Mais longe do que Minas, sim. E também, assim, eram primas da família do meu pai, eu sou a neta mais nova, e as minhas primas lá de Duartina eram as netas mais velhas. Então, eu tinha, né, muito esse negócio de, minha prima mais velha, assim, sabe? E eu era super novinha. Então, pra mim, sempre teve isso de visitar a família mesmo. Quando eu ia viajar. E eu lembro que quando não era pra visitar a família, meus pais gostavam de ir pra uma cidade que se chama Águas da Prata. Tá. Que é uma cidade, gente, que hoje eu olho pra trás e falo, mano, como que eu aguentava? Porque não tem nada, só tem água. Literalmente. Mas assim, pra eles era uma coisa diferente. Descanso. E era diferente, né? Porque eles conseguiam sair da rotina do dia a dia, não necessariamente visitar a família e conhecer um lugar diferente. Mas eu acho que a gente já foi, sei lá, umas 3 vezes, mais, talvez, pra Águas da Prata. E fora isso, eu tive viagens pontuais que daí, pra mim, na minha infância até a pré-adolescência, eu tive 2 viagens que pra mim foram o ápice, foram as melhores viagens da vida. A primeira foi a primeira vez que eu viajei de avião. Então, acho que eu tinha uns 12 anos. E a gente foi pro Beto Carreiro. É ruim? É legal. Tá. Não, eu tô pensando em outra coisa relacionada. Mas não vou falar, que é só em off. E aí, eu fui com uma amiga, a mãe dela, e os meus pais.
E, nossa, assim, a gente ficou num hotel super chique, sabe? Porque era a CVC na época, e a CVC na época bombava, né? Pior que ainda bomba, que antes só era a só CVC. isso. Então, e os meus pais não têm muito esse negócio de comprar passagem e aí alugar hotel, não. Eles gostam de comprar pacote e... Alguém resolve aí, já era. Isso. E acho que eles nem sabiam que dava pra alugar hotel separadamente, assim, sabe? E aí a gente foi pra lá. Nossa, foi incrível, assim, porque tinha a praia, e a gente foi pro Beto Carreiro. Só que no Beto Carreiro choveu. Não sei se foi ou foram 2 dias, mas enfim, os dias que a gente foi, choveu. Nossa, não deu pra gente usar nenhum brinquedo. E eu lembro que eu peguei um trauma de macarrão alho e óleo no hotel, porque eu comi o macarrão alho e óleo, passei mal, mano. Isso acontece muito. E eu comecei a perceber que eu passo mal em viagem. Não sei, quer dizer, acho que provavelmente porque eu quero comer alguma coisa diferente. E aí, geralmente... Dá um piriri. E aí me deu um piriri. Mas aí foi ótimo, nossa, eu amei viajar de avião. Eu lembro que, sei lá, quando decolou eu até senti uma dorzinha assim no ouvido. Eu não esqueço, olha só, já faz 300 anos. Mas aí depois, adorei. E aí a outra viagem, que é uma viagem que toda criança sempre quis fazer, que foi ir pra Disney. Aí eu fui, um pouco depois que a gente foi pro Beto Carreiro, sei lá, 1 ano depois. Aí eu tinha uns 13 anos e aí foi, cara, sim, por muito tempo foi a melhor viagem da minha vida. Porque a gente visitou os parques, e aí foi CVC também, aí conheci um monte de gente, sabe? Aquela coisa que você faz amizade. A brasileirada toda, a gangue. E aí a gente faz amizade, né, durante a viagem e acha que vai ficar amigo pra sempre, nunca mais conversa. Hoje ainda tem rede social, né? Destreza. Mas antes era... Exatamente. Antes, assim, a gente trocava, sei lá, endereço, mas, mano, não mandava carta, nada, né? Mas foi, cara, incrível. Nossa, e eu achei que foi uma idade boa pra eu ir. Claro que a gente foi porque antes não dava pra ir, né? Aí a gente foi naquela época do dólar 1 para 1, e aí foi o momento que dava, e eu achei que foi incrível, porque acho que se eu fosse antes, eu não sei se eu ia aproveitar tanto, sabe? Porque com a altura que eu tinha, já dava pra eu ir em todos os brinquedos. Sim. Tem isso. Parque é essa coisa, assim. E não fui em todos, eu lembro que lá no Busch Gardens, que é de montanha-russa, eu não fui. Animalesca. Nossa, acho que eu não fui em nenhuma. E meu pai foi em todas as montanhas-russas, mas eu lembro que um radicalzão lá que eu fui era o elevador. Que é bem diferente. E uma coisa legal que eu achei de diferente entre a Disney e os parques e o Play Center, né, que era o parque que tinha aqui em São Paulo, é que eles criam storytelling, né? Sim, até hoje. Pois é, e é um negócio tipo, no Play Center e no Hopi Hari tem lá o elevador, mas aí é um brinquedo que você entra, sobe e desce. Lá não, lá tem uma história, né, do hotel, que daí passa, aí tem os espíritos, não sei o quê, aí de repente, meu Deus, abre a porta do elevador, você vê o parque inteiro e de repente desce totalmente. Cara, é muito diferente. E agora é mais fácil porque eles têm os filmes, tá tudo atrelado a algum filme deles, né? Então, exato. Eu acho que eles não fazem mais nada que não esteja atrelado ao filme, né? Não, acho que não sei, não tenho certeza, mas acredito que não, deve ser tudo atrelado. Enfim. Eu ainda tenho a mania, não sei se é uma mania de velho, que é chamar os parques de Orlando de Disney, né? Porque é isso que eu tô falando do elevador, é da Universal, né? Não e sei, agora eu Disney? não lembro, não. Eu não lembro se da Disney tem também, acho que não, mas é que tem os parques dos estúdios, né? Isso da estúdio, a gente mistura tudo que é mais fácil. Disney. Mas é assim. Então, isso, assim, falando de uma forma geral, para poder falar sobre as memórias assim, eu acho interessante porque tem essa coisa dos marcos sobre viagem, né? A primeira vez que você andou de avião, eu andei a trabalho já. Eu já era adulta a primeira vez que eu andei de avião. Devia ter não lembro, uns 22 anos, alguma coisa assim. E foi uma viagem a trabalho. E existem as viagens a trabalho também, que é outro tipo de viagem que você faz que é diferente. A trabalho eu não fiz viagens muito longas, não. Eu também não fiz muito longa, mas eu fiquei durante um tempo, né? Coisa de ficar uma semana trabalhando. Cidades do Rio de Janeiro, não é nem na capital, era em cidades do interior do Rio e tal.
E uma dessas foi a primeira vez que eu peguei avião e eu quase perdi porque eu não sabia como é que era o sistema do avião. Então cheguei, na verdade, atrasou o voo e eu consegui pegar porque a mulher ficou com dó e falou, olha, atrasou, dá pra você poder ir. Eita. E foi a primeira vez, eu já era adulto. Mas é uma coisa que minhas filhas pequenas já andaram de avião um monte, né? É muito doido. Aliás, vamos indicar aqui um livro Qual? que você escreveu, Cutuca Canariz, que tem a ver. Tem, deixa eu já contar essa história. Então, uma das viagens, eu fui para Belo Horizonte, não me lembro o ano exatamente, acho que 2019 talvez. Mas eu devia ter uns 3 anos. Isso, foi por aí. E aí foi a primeira vez que eu viajei com minha filha mais velha, né, que na época tinha uns 3, hoje ela tem 7. E a Dani, mãe dela, estava trabalhando lá, a gente foi encontrar ela em Belo Horizonte, porque eu também tenho a família da minha madrasta que é de Pedro Leopoldo, que é pertinho de lá, para depois a gente passear em alguns locais e também lá. E eu com ela, primeira vez no avião, tudo bonitinho para poder subir e tal. Na hora que o avião ia pousar, a aeromoça não deixou ela ficar no meu colo, falou que ela tinha que ficar, porque já compra o assento. Mas eu já peguei outros voos que ela lá não falou, tem que pôr o cinto nela e pô. E ela começou a gritar, literalmente, assim, gritar. Eita, que desespero. Você já começa a ficar suado, né, tal. Até que tinha até um casal, assim, na minha frente, eles eram bem novinhos mesmo. Ai, será que ela não quer uma bolacha, alguma coisa? Eu falei, gente, obrigado, mas não tem muito o que fazer. E aí eles estavam recolhendo ali os carrinhos quando eles passam com café, bolacha, alguma coisa. E aí eu peguei um guardanapo que tava lá, peguei pra pegar. E não tinha o que fazer, eu furei o guardanapo e comecei a brincar com ela. Assim, olha aqui, cutuca nariz, não sei o quê. E ela parou de chorar. E aí eu fiquei brincando com ela. E isso, né, assim, quando fala, parece que é coisa de 1 minuto. Não, o avião tava no procedimento e tal. Nossa, ele ainda teve que dar uma voltinha, porque acho que tava com bastante... Teve que taxiar, né? Então demorou uns 10 minutos. Nossa. E aí eu comecei a brincar com ela, olha, cutuca nariz, e ela começou a distrair com isso, e dar risada e tal. Parou. E aí, um tempo depois, a gente foi viajar pra Recife, eu, ela e a Dani, a mãe dela. E aí, antes mesmo, eu já comecei a brincar com ela. E ela sempre lembra, né? Ai, que legal. E aí, eu tive a ideia de fazer um livrinho de aniversário. Aí, eu não lembro quantos anos ela tinha, se era de 5 para 6, enfim, não me recordo. E aí, eu fiz esse livrinho que a Thaís comentou, que foi contando essa historinha de como foi que ela foi, criou um personagenzinho e tal. Imprimi e dei pra ela, acho que foi de aniversário de 6 anos, não tenho certeza. E tá no site leonardocastro.com.br, procurem lá. Mas foi isso, e agora sempre quando tem uma viagem, ainda com 7 anos, quando a gente tá viajando, e aí mas também tem a ver com o livro, né? Acho que por isso que marcou também. E de ficar brincando, porque agora ela quer que eu faça para a irmã dela, que tem a mesma idade que ela tinha, né? A Manu, que tem 3 anos. E a Manu gosta? Gosta. Ela não acho que não marcou tanto, porque foi mais pra Melissa, mas ela sempre pede também. Ela sempre pergunta. Elas pedem em casa também, mas aí quando tá em viagem já associa diretamente, que é um negócio pra viagem, né? Então, pois pra elas isso talvez seja uma lembrança que elas vão ter sempre relacionadas à viagem, né? A Mel vai falar, foi a primeira vez que ela viajou? Quando... De avião foi. De avião foi. Ela vai falar, a primeira vez que eu viajei de avião, meu pai fez uma historinha, e aí depois fez um livro. Mas enfim, tem essas coisas desses marcos, né, da gente... A gente tava falando que hoje em dia as crianças viajam bastante. Da nossa bolha, assim, né, muito antes do que a gente, né, viajam de avião muito antes que a gente. Mas você põe, né, olha, minha primeira viagem para fora do estado, minha primeira viagem de avião... Primeira viagem de barco, quem viajou de barco fez cruzeiro. Primeira viagem pra fora. Sim. Né? Tem muito dessas coisas, assim, que eu acho que é... Que é isso, barato da viagem, além da vivência, assim, de uma cultura nova, é a história pra contar, né? É a história pra contar. E eu acho que... Eu anotei 2 coisas aqui. Uma coisa pra mim, serviu muito de autoconhecimento. Olhando... Enquanto eu tava lá, não, né? Tipo, tava lá curtindo. Aí, olhando agora, analisando como foi, acho que serviu de autoconhecimento e uma mudança de visão sobre a vida.
A parte do autoconhecimento, eu tenho aqui que foi quando a primeira vez que eu viajei sem os meus pais, com amiga. Acho que eu tava na faculdade, e aí eu e uma amiga, a gente foi pra Camboriú. Ó, também, né, mesmo? Gosta do seu. Registrou aí, hein? Dá print aí. E aí, assim, também CVC, aí ó, CVC patrocina a gente. Aquele negócio de, e aí tem o guia que aí leva nos lugares que hoje em dia eu não gosto desse tipo de viagem. E eu percebi que eu não gosto só porque eu fiz esse tipo de viagem, depois eu fiz outro tipo de viagem sem guia. Daí eu falei, olha, é isso, não gosto de viajar com guia. Porque, principalmente a parte do visitar lojinha, sabe? Eu acho isso... Isso talvez faça sentido se for um país com uma cultura muito diferente. Total, Mas pra gente assim. Acho que dentro do Brasil não precisa, né? E aí eu lembro que eu me percebi muito assim, beleza, vamos viajar para o mesmo lugar e tal, e aí o guia tinha, olha, quem quiser ir comer numa churrascaria, aí pode vir com esse grupo, quem quiser ir comer com, sei lá, comer um sanduíche, vai com esse grupo. E aí eu pensei, vamos lá, né, eu quero ir na churrascaria, na época não, ainda comia carne, minha amiga queria ir no hambúrguer. Aí eu falei assim, então, eu acho que eu vou, você vai em outro. A minha amiga ficou puta, porque ela achava que como a gente estava viajando juntas, a gente tinha que fazer todos juntos. Exatamente. E aí rolou uma briga, rolou um climão, e a gente conversou, e aí eu me percebi com essa postura de, olha, eu acho que a gente tem que fazer o que a gente tiver vontade, e não ir obrigado num lugar só porque o outro quer, porque senão fica chato. Aí a gente chegou a um consenso que ela me entendeu, e aí, não, tá, então entendo. Porque eu não sei, assim, quem gosta muito de fazer as mesmas coisas, eu acho que tem uma visão de que, o outro não quer a minha companhia, mas não é isso. É porque a gente quer fazer coisas diferentes, né? Então me serviu muito de autoconhecimento isso, sabe? Essa coisa da liberdade, da independência, que eu acho que eu não tinha percebido antes. Sim, bom, só uma coisa antes, falando sobre o negócio de guia, eu lembrei de um trem, quando eu viajei pro Petar, que é um conjunto de cavernas que tem no Vale do Ribeira, em São Paulo. É um local que você é obrigado a ir com guia, porque é muito perigoso, você não pode visitar sem, né? Então tem algumas... Não, imagina, sei lá, fazer trilha. Não tem como. Mano, tem que ir com guia. E era você se perde. Quando... Né, vamos visitar cavernas. Na minha cabeça você chegava numa boca de uma caverna, dava uma voltinha assim e saía. Nós entramos a 600 metros para dentro, para baixo, assim, 600 metros. É muita coisa. Nossa. É muita coisa. Esse elevador que a gente falou tem menos de 100, o padrão é 100, 600 metros. Mais de meio quilômetro, é muita coisa. Com cachoeira dentro, tal, sem enxergar nada, porque é um breu absoluto. Então, nesse caso é legal porque o guia lá, eles têm eu vou chamar como projeto, talvez seja uma política pública da região, não sei como é que é. Os guias são todos de lá, porque eles conhecem, obviamente, a parte da natureza. E eles têm as histórias locais, que muita coisa me parece que é inventada, outras não, mas é muito legal, porque tanto faz. É tipo lenda, assim? Não, mas vai contando o dia que o Hermeto Pascoal foi lá e tocou nas cavernas, e aí que já foi encontrado fóssil de dinossauro, mas também um cara casou lá e morreu e dormiu, que aí começa a misturar as coisas. E tanto faz, assim, é mó barato, mas tem esses contextos, né, que tem o guia como uma questão obrigatória, principalmente para essas viagens no meio da natureza que exigem empenho físico, cuidados, né? Enfim, no Brasil tem um monte desse tipo. Agora você está falando sobre uma coisa de... olha, viajar é um bom momento para você descobrir com quem você tem afinidade mesmo ou não. É muito interessante, na verdade, porque às vezes você convive com um amigo, parente o tempo inteiro, mas aí você vai viajar para poder... E os interesses são geralmente diferentes, é uma ou outra coisa que combina. E
quando a gente fala assim, a gente generaliza, né, como viagem, mas assim, olha, tem gente que gosta de viajar para o mesmo lugar. Conheço gente que viaja mesmo lugar, sempre. Olha. Tem gente que viaja para o mesmo tipo de lugar, então só gosta de praia, não gosta de fazer outra coisa. Gosta de ficar em sítio e não gosta de fazer outra coisa, né? Então tem esses padrões. Tem gente que gosta até de viajar, mas gosta daquele viajar para poder ir em restaurante confortável. Não é para bater perna, conhecer coisa nova, é para ir... Ou para viajar, para fazer compra. Para fazer compra e tal. Tem gente que gosta de ir para resort só. Sim. Porque tem viagem com criança, tem viagem com pessoa... Aí muda totalmente, né, Léo? Mais pessoas idosas, velhas e tal. Enfim, e aí, assim, é um monte de experiência para você encontrar de verdade alguém que gosta de fazer as mesmas coisas que você. Tem isso. Eu acho bem difícil. Bem difícil. Isso de viajar com amigo, que daí eu entro também num outro assunto, que é a parte de mudar um pouco a visão. Eu comecei a viajar mais depois que a gente abriu a Cult, porque eu não lembrava disso, mas coincidentemente, você lembra que foi a época da Copa do Mundo no Brasil e a gente tinha um projeto de escrever sobre cada cidade sede? Sim, sim. Aí, nessa mesma época, a Azul lançou o passaporte Azul, que a gente pagava R$800 e ia para qualquer destino da Azul durante um ano. Aí eu e a Carolina não, Mikazuka, uma amiga minha, a gente comprou esse passaporte. E aí eu fui para Fortaleza, Recife, Porto Alegre, tem que ter, né? E Salvador. Aí ela foi para mais lugares, mas eu fui para esses lugares. E eu tinha ido para o Nordeste com uns 15 anos, que meu pai ia a trabalho, daí eu fui com ele. Mas assim, eu fui para Aracaju, nem conheci muito, porque o pessoal levou a gente em shopping, sabe? Essas coisas que... Deve ser. Mas tinha sido a primeira vez que eu tinha ido para lá. E aí, em 2009, 2010, eu fui para esses lugares e aí realmente conheci. A Carol, cara, é uma das melhores pessoas para viajar. Porque, pelo menos assim, né, do que eu entendo de melhor pessoa para viajar, que é... Aí cita só uma, vai dar... Vai dar briga. Não que as outras não sejam, mas aquela pessoa que, surgiu algum lugar pra gente ir, vamos. Eu prefiro ir sozinha pra esse lugar. Então eu prefiro ir pra outro. Então cada uma vai pra um e depois a gente se encontra. Beleza. E aí pesquisa lugares pra gente ir. Nossa, foi muito legal, sabe? Eu tô até lembrando aqui que eu lembro que a gente foi pra Canoa Quebrada. E a gente pegou um ônibus, acho que de Fortaleza até Canoa Quebrada. E aí a gente... E é uma pessoa que tem papo, sabe? E a gente conversando. Aí chegou lá numa das paradas, o cara foi tirar a mala e meio que deixou cair a mala em cima da gente. Aí a gente ficou, né, assim, aí ele... também fica falando aí a viagem toda. Vixe. Aí a gente, opa, então tá bom, né? Vamos continuar. E aí, então, foi muito legal, né, por ter descoberto que a Carol é uma pessoa ótima para viajar. E também foi lá que eu entendi mais o Brasil, sabe? Porque eu tive acesso a pessoas que aqui em São Paulo eu não tinha. Eu conheci pessoas que tinham experiências diferentes das minhas. Então, sei lá em Recife eu conheci a Marcinha, que a Marcinha, não sei se eu te contei, a Marcinha, gente, ela é nossa produtora do projeto Curto Circuito. Mas eu conheci a Marcinha mais ou menos nessa época, porque ela é filha de um gerente da Pneuac, que nem existe mais, que é uma empresa que eu trabalhava. E aí eu comentei com ele, já tinha saído da Pneuac, mas eu comentei com ele que eu ia lá para Recife, e ele falou, então eu vou te apresentar a minha filha, porque eu acho que ela tem aí os mesmos interesses que você, não sei o quê. Aí a gente se conheceu. E a Marcinha, ela sempre foi produtora de cinema, produtora cultural. E ela fazia umas viagens, tipo, pro interior, do Nordeste, para gravar. E ela também conhecia pessoas que faziam projetos sociais.
E a partir daí a gente começou a ficar muito amiga. Quando ela veio para São Paulo, ela me apresentou umas pessoas que moravam em São Paulo, que ela conhecia de lá. E, cara, é uma visão muito diferente. Foi aí que eu comecei a prestar mais atenção no social e saber a importância de políticas públicas, sabe? Tipo, olha, a gente tá falando de viagem, vê como entra, sim, né? E aí eu lembro que teve o pai de uma amiga, o pai da Duda, lembro que a gente entrevistou lá pra websérie. Ele é de um partido, não lembro qual que é, e ele falou que antes do Lula entrar lá, 2000 e pouco, as pessoas morriam de fome. Depois que o Lula entrou, as pessoas pararam de morrer de fome. E isso já é uma conquista. É o principal. Aí eu falei, nossa, gente, eu não tinha noção disso, sabe? E aí eu comecei a prestar mais atenção. E aí quando chegou 2013, que foi aquela coisa de divisor de águas e tal, eu já, sem querer, já tinha um posicionamento. Porque eu já tinha ouvido relatos de pessoas que viveram muito, assim, a pobreza mesmo, sabe? E, cara, acho que isso também talvez tenha influenciado eu sair do meio corporativo e trabalhar com cultura e insistir nesse trabalho, sabe? Para perceber a importância de não estar só no mesmo mundinho, sabe? Sim. Então, é isso, assim, mudou muito minha visão de mundo e ainda bem que foi, sei lá, com uns 20 e poucos anos, né? Porque agora, com 30 e poucos, eu não passo vergonha, né? Eu acho que é importante dizer que, assim, viagem é um privilégio em qualquer nível, porque é isso que eu tô dizendo, a maior parte das pessoas, quando consegue viajar, é muito para poder retornar pro espaço onde estão suas famílias, onde cresceram, porque eles estão trabalhando num lugar distante, né? Porque foram tentar a vida, melhorar a vida por causa de filho, para si, enfim, porque fugiram mesmo por algum motivo, também tem isso. Então, viagem é um privilégio. E, assim, como eu estava falando, existem vários tipos de experiências que você pode ter dentro de uma viagem, né? A gente começou falando aqui, acho que para a maioria das pessoas é isso, começou a viajar com a família, faz essas viagens, né? Vai para uma série de local e tal, vai visitar parente, ou vai viajar com a família em si. Eu já, as primeiras viagens que eu fiz sozinho, eu tinha 13 ou 14 anos, que eu já ia com os amigos para praia e tal, que já é um novo tipo de experiência, porque desgarrou ali, vai fazer outros tipos de coisa que você não faz com sua família, e também você nem tinha idade, vai mudando aos poucos. E eu cansei de fazer viagem, que eu não tinha dinheiro para voltar, tive que pedir a gente fazer bico nas coisas, nos lugares para poder conseguir comer alguma coisa, passar frio, porque não tinha, vamos acampar, falei, vamos. Fui uma vez com um amigo meu, Danilo, na praia. Levamos uma barraquinha daquela de iglu, mas não levou mais nada. É um frio absurdo. Deus. E não tinha roupa. Eram 3 dias, a gente foi com a roupa do corpo. E uma barraca. E é isso. Tinha lugar para tomar banho, tinha, sei lá, R$50, que era muito, mas para 3 dias acabava. E a gente foi depois limpar restaurante, as coisas, para ter dinheiro para poder voltar. Coisas desse tipo. Sem planejamento, né, galera? Sem planejamento, exato. E porque também não tinha, não é? Mas, por exemplo, eu não viajava. Então. Entendeu? Mas eu admiro quem arrisca e vai, né? Senão não ia fazer acampar nada. É uma coisa que Sim, então, nunca fiz nem quero fazer. É um tipo de coisa. É que hoje tem acampamento com estrutura que você vai para ter experiência de ficar dentro da barraca. Eu não fui no meio do mato. Eu fui numa praia que tinha um espaço, mas assim, tomar banho no lago. Não tinha fogão, nada. Se vira para poder ir comprar um negócio a não sei quantos quilômetros para comer. Mas nada, era meio termo, digamos assim. Sim. Mas a gente ficava lá, trabalhava, tinha que pagar a conta, ajudar em casa, e aí? Se vira, aí a gente optava por poder ir, a gente foi muito no perrengue mesmo. Tanto que uma das que eu mais gostei de fazer foi quando eu fui justamente encontrar o Danilo na Bahia. Eu ia fazer 17 para 18 anos, eu saí no dia 29 de dezembro e cheguei no dia 31 lá. Meu Deus. Lá depois, eu cheguei em Salvador, depois fui encontrar ele numa cidade que chama Cabuçu, que você passa
pro Santo Amaro do não sei o que, onde o Caetano. Isso. Que massa. E Cabuçu você vê o farol da Barra, né? No outro lado, assim, da península. Tinha nada, super simples. Era uma casa, tava a família dele, mas era uma casa oca, com meia dúzia de lençol, meio dormindo no chão. Fiquei lá uma semana e foi ótimo, assim, com chuva, pegamos chuva e tal. Paulista, quando vai pros lugares, leva chuva, né? Acontece bastante. Muito, mas gente, quase todos os lugares que eu fui choveu. Mas essas viagens são as que eu tenho umas memórias, assim, porque você não vai repetir mais isso. Não vou mais passar aquele perrengue que passou. O resto que eu já faço hoje, antes eu começou a fazer o quê? Agora isso, nunca mais. Só que eu fui de ônibus, aí no meio do caminho as pessoas começaram a se descobrir primos e parentes. Uau! O cara viajando com um cachorrinho que eu descobri no dia seguinte dentro de uma caixa. Sabe, um grau de loucura absurdo. Não tinha internet, mal celular. Cheguei lá, eu saí daqui, liguei pra ele de orelhão, falei, você me espera lá que vai chegar dia 31 tá horário. E aí? Tava lá, se não tivesse, paciência. E ele com a família dele a mesma coisa. Lá um primo dele se perdeu e a gente ficou procurando durante 2-3 horas na praia. Então assim, tem até o conto lá do menino da Copioba, que é dessa viagem que eu fiz a primeira vez que eu fui lá no como é que chama, gente? Elevador? Dá certo? Mas todo o espaço ali, esqueci, na Bahia, na cidade histórica, no Centro Velho, sei lá. Foi nesse período que eu vi o elevador lá certo. Falei, nossa, não tem nada a ver com onde a gente vive, né? Outra coisa, assim. O jeito com as pessoas na rua mesmo, trabalhando, enfim, é tudo muito diferente. Aí você fica assim, nossa, Porque tem isso também, às vezes você viaja para algum local, tem uma diferença. Uhum. Mas é diferente você estar no sul de Minas e no norte de Minas. É outro país, é outro estado, não é a mesma coisa. Né? O norte de Minas é mais nordeste, o sul de Minas é mais parecido com São Paulo. É outro tipo de relação. Então, enfim, tem essas vivências que cada um vai tendo. Fiz essas viagens do perrengue, depois aí você começa a trabalhar. Quando eu fiz viagem a trabalho, que eu fiquei num hotel bom, nunca tinha ficado num hotel, nem com minha família. Eu ia pra casa de praia, veraneio, coisa assim, de familiar. Primeira vez que eu fui no hotel foi tanto que eu não sabia abrir água quente e fria. Tem uns registrinhos lá. Nossa, mas há pouco tempo atrás. Eu me confundia também. Entrava lá, um bagulho queimando, de repente entrava gelado, tinha um choque térmico lá e caía. Já foi também nessas viagens de trabalho, assim. Então... Viagem perrengue eu não fiz muito, porque acho que até por isso que eu comecei a viajar com amigo quando eu já estava na faculdade, entendeu? Porque eu já tinha uma graninha para poder pagar um hotel ou um hostel, né? E eu sempre pensei, gente, eu não vou viajar pra passar perrengue, sabe? Mas passa, né? Mesmo... Não, passa. E eu lembro que quando eu fui pro Rio, acho que foi 2010, foi uma das primeiras vezes que eu fui... Uma das primeiras não, acho que foi a primeira vez que eu fui pro Rio, sem meus pais ou sem ser a trabalho. Que foi com a Ana, a Gili, e aí foi o Diogo também. E aí eu lembro que a gente ficou num hostel, era um hostel misto, não lembro se era misto ou se era só mulher, mas era um hostel lá no Rio. E nossa, eu lembro que tinha goteira na cama, mano. Aí eu, ai, que saco, né? E esse negócio de perrengue, né? Perder voo. Sim. Eu lembro que a primeira vez que eu perdi foi também pro Rio. Eu acho que acho que foi. A primeira vez que eu perdi foi pro Rio. Que é uma história, eu não lembro se eu já contei aqui, mas eu tava com a Rafa, uma amiga minha que é de São Luís, mas ela tava morando aqui em São Paulo e a gente ia pro Rio. E a gente comprou a passagem. Não, acho que ela comprou a passagem, ela falou, olha, vai sair lá da rodoviária, tá o horário. Fui pra rodoviária. Só que eu achei... só que assim, era uma passagem de ônibus que a companhia oferecia até o aeroporto. Eu já tinha ido pela Azul. E pela Azul saía da Barra Funda. Só que ela comprou pela TAM. Aí ela falou, vai sair da rodoviária, tá o horário. Fui pra rodoviária, Barra Funda. Cheguei lá, não sei o que, tô aqui na Barra Funda dela. Barra Funda? Não, mas acho que é Tietê. Aí eu falei, não é perto, gente, porque não é de São Paulo, não é perto. Outra linha de metrô.
Aí eu falei, nossa, mas sem certeza. Daí eu perguntei pro cara da Barra Funda, ele falou, não, realmente, da TAM sai da Tietê. Eu falei, não acredito. Aí a gente foi pra Tietê. Só que quando a gente chegou lá... Não, peraí, tô confundindo. Não tinha, não era da companhia. A gente tinha que comprar pra ir. Ah, tá. E aí, pra comprar, era só na Tietê. Aí, quando a gente chegou lá na Tietê, uma fila enorme, porque era, tipo, feriado, pra gente comprar até Campinas, que o voo ia sair de Campinas. Já era. Daí a gente comprou, sei lá, o voo ia sair 1h da tarde, a gente comprou pras 10, que eu acho que até daria um tempo, assim, sabe? A gente comprou, não sei o quê. Aí, nisso, eu liguei pra Ana Gili, porque tinha saído uma matéria dela no Guia da Folha, e pra contatar dela, onde você tá? Eu falei, tô aqui na rodoviária, esperando. Dica, sempre falem qual rodoviária é, né? Porque, né, a primeira, né, já tinha dado ruim. É que muito lugar só tem uma, né? Que a gente tem 3, 4, sei lá. São 3. Jabaquara, Tietê e Barra Funda. E daí a Ana, nossa, mas não vai dar tempo. Eu vou aí te buscar. Só que ela tava em Campinas. Ela falou, eu vou te dar uma carona daí até Campinas. Não, uma coisa assim, tipo, vou te dar uma carona até o aeroporto, porque não vai dar tempo. Aí eu falei, mas tem certeza? Aí eu falei pra Rafa, a Ana tá falando que vem aqui buscar a gente, mas ela tá em Campinas. Ela falou, não, vamos esperar ela chegar e depois a gente troca a passagem. Eu falei, porque assim, ia dar meia hora, segundo ela, de Campinas até o Tietê. Aí, de repente... Tem coisa errada, tem coisa muito errada aí. Aí de repente ela chegou, meia hora depois, cheguei. Eu falei, Rafa, ela chegou. Já entendi. Ela foi na rodoviária de Campinas, obviamente. Aí, nisso, eu e a Rafa, vamos lá trocar a passagem. A gente saiu correndo, a gente trocou a passagem. O Pedro já tá achando maravilhoso. Confusão, velho. Muito. Essa história que eu vou contar no Que História é essa, Porchat. Aí, a gente trocou lá, a mulher devolveu o dinheiro. Ana, onde você tá? Ela, tô aqui na frente do policial. Não, mas onde? Tô levantando a mão. Não, mas onde tá? Ela, Thaís, você tá na rodoviária de Campinas? Falei, não, tô na Tietê. Nisso, a Rafa ouviu, mas ainda bem que a gente é muito também, mesma vibe. Daí a gente começou a dar risada, a gente voltando pra comprar a passagem de novo. A gente você acabava de rir, sabe? Aí a gente chegou lá no guichê. Óbvio que não tinha mais passagem pro horário que a gente queria. Daí a gente falou, agora o que a gente faz? Vamos tentar ir de táxi. Do Tietê até Campinas. Pertinho, vai dar barato. Aí o cara falou, beleza, a gente fecha. R$300, eu acho que ele ia fechar, ia dar 150 para cada um. Ia dar o valor da passagem de ônibus, porque a gente de avião, porque a gente tinha comprado... Promoção. Beleza, a gente contratou o taxista, beleza, então vai ser lá, né, no Viracopos, tal. Tá, a gente tava lá, e só que o cara ligou o taxímetro. Só que a gente já tinha negociado que ia ser R$300. Nisso, o cara lá dirigindo, de repente eu vejo uma placa, Viracopos, e ele não entrou. Onde que tinha que entrar. Aí ele falou, não, era ali que tinha que entrar dele. Que eu não sei a entrada. Aí ele falou, mas você... Não, eu fiquei irritadinha. Eu falei, mas você falou que você sabia. Mas é que eu não sabia a entrada, não sei o quê. Daí ele teve que dar uma volta, deu mais de R$300. Eu não paguei mais o que a gente tinha combinado. A Rafa pagou mais lá, porque ela queria... Quando a gente chegou, já tinha fechado as portas e não deixaram a gente entrar. E aí, trocou? Aí a gente comprou uma outra passagem de outra companhia. Essa aí já era. Essa já era. E a gente acabou sentando na saída de emergência, lá, a primeira vez que eu sentei na saída de emergência. Até que, ainda bem que tem uma... É mais até confortável, só não inclina, né? Não inclina. E... Beleza. Fomos. Na volta... Assim, aproveitamos o Rio, maravilhoso, incrível. Amo o Rio. Na volta... Saía do Galeão. Aí cheguei lá no Galeão, então, né, vou voltar, tal. Daí ele falou, então, mas você embarcou na vinda pela, né, essa ida de volta, né, você embarcou a ida nesse voo? Eu falei, não, porque eu perdi. Falei, então, mas como você não embarcou na ida, a gente cancela a volta. Vixe, nossa. Aí eu falei, não, mas não sei o que era. Bom, é injusto, né? Aí o cara conseguiu arrumar lá. Só que eu peguei o último voo. E aí, quando eu cheguei... E era para Campinas também. Quando eu cheguei em Campinas, já não tinha mais ônibus de Viracopos até a rodoviária de Campinas. Aí dava pra ligar pra ela.
Aí dava pra ligar pra ela, exatamente. Aí eu esperando um táxi de Viracopos até a rodoviária de Campinas. Aí nisso um menino também ia pegar um táxi pra perto de lá. Que era pra um bairro lá perto. E aí ele falou, você quer dividir um táxi? Eu falei, beleza, pode ser. Aí a gente dividiu o táxi e nisso eu descobri que ele é amigo da Naline. Que fez faculdade com a gente. Doideira pura. Loucura. E aí consegui, fui pra rodoviária, peguei o ônibus, cheguei na rodoviária de Tietê, aí peguei metrô e cheguei em casa. Nossa senhora. Quem nunca perdeu um voo não sabe a sensação horrorosa de merda que é, porque é muito ruim. Muito. Eu perdi uma vez e foi o pior possível, que era o mais caro e eu estava muito longe. Eu estava justamente fazendo a viagem da Disney já adulto. O dólar tava barato, aí eu ia ter, minha sobrinha comprou um monte de muamba, tinha passado, a única vez que eu fiquei, acho que 28 dias viajando, que geralmente pega picado menos também, né? Sim. E você aluga um carro, e aí no entorno do aeroporto tem as locadoras de carro, só que assim, são um monte, lá tem um monte. Véi, pois lá no Waze o bagulho não... deu num lugar nada a ver, gente, que diabo é isso, né? Porra. E não lembrava o nome exato da locadora e tava dando pro aeroporto, só que quando você põe aeroporto é um negócio tipo enorme. Rodoviária. Mas o aeroporto é enorme, ele tem várias entradas, que tem entrada de serviço, endereço principal, tem um monte de coisa. Se você não coloca exatamente embarque, desembarque e tal, e especialmente esse que era o de Miami lá, Miami, da Flórida, não sei, eu faço confusão. Ele é enorme. E tinha que deixar o carro antes de ir. E não achava. Aí fui perguntar ao policial, ele ficou 10 minutos falando, eu não entendi uma palavra do que o cara tava falando, e tive que ficar fingindo lá uns 10 minutos para não ser descortês com o cara. Puta, aí rodamos, a hora que chegou no lugar já era o horário do voo, já acabou. Foi muito tempo. Ainda pegou trânsito, tem trânsito, não tem trânsito só no Brasil não, em São Paulo, tem trânsito em um monte de lugar. Aí desembarca os bagulho lá, tenta correr pra ver tal, cara, já era. Mas eu vou, aí o cara lá da TAN, lá, ele falou, não, eu vou tentar, porque assim, a gente não tinha como dormir, os caras estão todos zoados, já tinha gastado dinheiro com as coisas, não tinha o que fazer, tinha que ir embora. O cara falou, eu vou conseguir um voo, correr aqui, ele ficou lá 1 hora e tal, ele conseguiu encaixar a gente num voo. São anjos, né, na nossa vida. O problema é que custava mais 5 mil reais. Que é mais do que a gente gastou em praticamente tudo. Né? Porque comprou promocional com tempo e tal. Assim, a viagem duplicou. Inclusive, quem salvou a gente foi a Thaís, que passou o cartão que a gente não conseguia falar com as pessoas. E aí a gente embarcou, sei lá, 1h30 depois, umas 2 horas. Então, mas é sempre um preju. No preju enorme, mas assim é muito ruim, é um desespero, você começa a dar um negócio ruim, você vai perder. Quando você vê que vai perder, já... Beleza, perdeu. Depois que a gente passa mal. Isso, né? Perdeu. Senão passa mal. É que tem circunstâncias, eu tô dizendo... Se a gente não tivesse conseguido falar com você ou com alguém, a gente ia ter que meio que dormir lá e... tipo aquele filme, né? Ficar por lá, mas tem situações que podem ser muito ruins, né? Assim, pra gente tava passeando, coisa ia se virar, né? Não, quando tem, por exemplo, horário pra chegar, porque você tem um compromisso, realmente deve coisa, ser. sei lá, então, enfim, é meio zoado, assim, perder voo é uma bosta. A gente se sente muito loser. Ou quando você tá viajando também de carro, o carro quebra no meio do nada. Mas aí não é culpa sua, né? Agora perder voo a gente sente que é uma culpa nossa, né? Não é se você fez as manutenções todas certinhas, né? Se não fez também, que eu já viajei em cada carro que eu não sei como é que tô vivo ainda, viu? Que uns carros lá que não era pra... coisa de jovem, né? Jovem, não, hoje em dia. Mas tem, enfim... Teve uma outra vez que eu perdi voo também... Quer dizer, uma outra vez não, foi... Tá recorrente. Não, foi a última. Segunda e última. Que eu fui pra Inhotim com as meninas da faculdade. Aí, na ida... até tem uma crônica sobre isso. Na ida, a gente tava esperando a Camila e... Aí ela perdeu o voo. Ela chegou assim, gente, tô tentando embarcar e o
o avião não tinha decolado ainda, a gente estava lá esperando, e a pessoa da companhia não deixou ela embarcar, mesmo ela tendo chegado, enquanto o voo ainda não tinha decolado. E ela perdeu o voo. Então, a ida já fomos desfalcada, e aí depois a gente ficou esperando a Camila lá no aeroporto. Aí, na volta, a gente passou lá em Otim e tal, vamos agora fazer o check-in já, né, aqui no aplicativo. Vamos. Peguei o aplicativo. Parabéns, seu voo já decolou. Eita, como é que é isso? Eu tinha comprado para um dia antes. isso Porque aí tinha uma acontece. confusão de, que dia a gente vai, que dia a gente volta, não sei o quê. Comprei para um dia antes, aí já tinha decolado. E aí dá aquele negócio. E eu tava numa fase muito sem grana. Eu falei, gente, eu vou voltar de ônibus. Porque não vai ter como pagar uma passagem de avião. Melhor que a pé. Lá de né? BH. Aí a Camila, que foi quem tinha perdido o primeiro voo, ela tinha milhas e ela me cedeu gratuitamente as milhas e graças a ela foi. Muito obrigada, Camila. Voltei de avião. Gente, foi desesperador. O comércio das milhas é muito bom. Hoje em dia, nem sei como seria, porque eu não conheço ninguém que deve ter acumula. ainda, mas... tem gente. Foi um período ali que foi... Nossa, já viajei muito de milhas. Eu também fiz algumas. Mas enfim, ótimo, né? Mas assim, perder o avião é muito ruim, então... Ônibus também, né? Deve ter gente que perdeu ônibus, mas dependendo pra região tem muito, assim, é diferente de avião, que é uma burocracia enorme, né? Mas, enfim. Tem aqui em São Paulo, né? Porque tem região que é um ônibus por dia, tal, vai perder pra você ver. Vai dormir na rodoviária lá e... Tem umas histórias, né, que história é essa por chá que a galera pega o ônibus Isso é uma coisa interessante. Muitas histórias das pessoas são sobre viagens, né? Então, é um tema muito... É isso que eu tô falando. Eu lembro que quando a gente lançou o livro, a Helena Galante me perguntou isso. Ela falou, nossa, Thaís, você tem muitas histórias, muitas crônicas de viagem. Como que tá sendo pra você agora na pandemia, sem poder viajar? E é uma coisa assim, que pra mim viagem não é uma necessidade. Porque tem gente que precisa viajar, se não for viajar, morre, né? Pra mim sempre foi um hobby mesmo. Então, a partir do momento que eu sabia que eu não podia viajar, naquele período, por causa de pandemia, eu consegui cobrir, esse buraco da viagem com outras coisas. Então, acabava, sei lá, pra mim, eu conheci muitas pessoas durante a pandemia pela internet que pra mim, nossa, foi incrível, sabe? Valeu como uma viagem. Que eu mantenho contato até hoje, assim, sabe? Por exemplo. Mas você tem muito essa coisa, me parece, de viajar pra conhecer pessoas, assim, tipo, talvez sim. Observar muito. Tem gente que gosta mesmo pra natureza, se isolar, sim, verdade. coisa de adrenalina, ou pra compra. Então compra dava durante a pandemia, né? Compra. Então tem muito disso, mas né? tipo, pra se conectar com a natureza, realmente, quem precisava disso e fazia trilha e tal, deve ter sofrido bastante. Eu, particularmente, gosto de tudo, assim, eu não tenho muita restrição, assim, nem com questão de clima, lugar, tal. Questão de clima eu tenho, não gosto de frio. Eu vou. Eu prefiro muito mais calor, mas eu gosto já, né? Assim, sofro muito. Não faço questão, sabe? Eu fui já. E aí, assim, a experiência que eu tive no calor foi muito melhor. Então eu prefiro coisa particular, sim. Mas, acho que é super válido. O legal é a experiência, o que eu tô dizendo é isso, você cria memória, né? Então, agora que eu tava dizendo, citei há pouco. Porra, viajar com criança, às vezes você já vai viajar, eu fico mais cansado do que se eu não for. Então, porque é mó trampo, você tem que ficar ali à disposição. Por isso que eu entendo. Eu não vou, a gente tive em Recife com a mais velha e viajei pra Bahia com as duas, a gente fica batendo perna, não fica num hotel lá fechado e roda com o carro. É melhor bater perna, assim, do que deixar Não é que é melhor, é que é opção nossa, porque senão a gente não conhece. Entendi. Fica andando pra lá, só que é cansativo, porque criança no carro, e horário de comer, e chora, e faz Seria xixi, menos cansativo se vocês ficassem no fica hotel. no resort. Mas é que aí você fica só no resort. Tem horas que é bom tal, só que assim, é cansativo, você tem que ficar pensando um monte de coisa. Só que aí é uma coisa particular nossa, né? A gente gosta de ir porque
pô, senão não vai. Sim, Vai lógico. cansado mesmo. É. Mas dá pra entender quem só quer ficar num lugar parado lá. Hotel, resort com monitor. Eu entendo. Fala, porra, é treta, né? Mas é que assim, você aproveita aquele espaço ali, igual você tá indo pra um sítio com sua família, uma coisa. Você Não não necessariamente conhece. precisaria estar lá, né? A gente sempre tenta, mesmo ir num lugar assim, ir no centro da cidade, visitar um local Legal. tal, pra poder ver como é que é, né? Mas dá pra entender, né? Dá pra entender. Claro, porque você acaba não descansando. Tem uma outra coisa de viagem que... Ai, aqui, né? Vou ostentar. Primeira e única vez que eu fui pra Europa, eu percebi que assim, a gente só não dá jeito pra morte. Porque, cara, como dá problema, né? Sei lá, viajar principalmente pra lugar que a gente não fala o idioma. Sim. Então, eu fui pra lá, já faz mais de 10 anos, e eu peguei um voo que parava em Amsterdã, e daí de Amsterdã eu peguei um trem pra Paris. Ai, eu acho muito chique falar isso, gente. Aí de Paris eu voltei pra Amsterdã pra fazer um curso, de Amsterdã fui pra Berlim, de Berlim voltei pra Amsterdã pra pegar o voo de volta. Esse conseguiu pegar. Não perdeu, Peguei. Só que quando eu fui pegar o trem de Amsterdã pra perdeu o Paris, trem. não tinha mais passagem. Aí eu tive que esperar um tempão, mas foi tudo certo, assim, eu consegui pegar um trem muito bom, assim, sabe? Eu não sei, acho que devo ter pegado uma primeira classe sem saber lá. É que a gente tá acostumado com outro tipo de trem, né? Trem urbano aqui. Nossa, achei chiquérrimo. Aí eu fiquei esperando lá um tempo. E como eu tive que esperar, quando eu cheguei em Paris, o cara do hostel tava meio puto, porque eu tinha atrasado e não tinha avisado. Só que eu tinha mandado um e-mail, né? Na época eu tinha lá um celular que dava pra mandar e-mail. Mas aí ele tava super irritado, não sei o quê. E ele já tinha alugado a reserva que eu tinha feito. Falei, tá, mas agora, né? Porque... não vou conseguir ir pra nenhum lugar. Aí ele me colocou lá num quarto misto. Beleza, só pra dormir mesmo. Aí fui, dormi, óbvio que choveu. Aí depois fui passear lá em Paris. Eu cheguei lá, eu peguei o feriado de 14 de julho, que é um feriadão lá deles, né? Que é da Bastilha, e ia ter como que é? Queima de fogos lá na Torre Eiffel. Fui pra lá. Assim, eu não sei, eu acho que eu peguei... talvez eu precise ir de novo, mas eu peguei uma época que tava com muito turista. Eu acho que eu não senti muito Paris, sabe? Todo mundo falava, não, você tem que ir pra Paris. Eu não sei se eu achei tão incrível. Porque assim, eu achei o pessoal meio sem educação, sabe? Eu tava lá sentada na grama, uma hora esperando a queima de fogos, aí uma menina atrás de mim começou a me chutar. Aí depois percebi que acho que ela tinha algum problema, só que, né? Aí tá, eu nem crenquei com ela, fui para outro lugar. Daí, na volta, o metrô, eles abriram, né? Eles tinham fechado, já era de madrugada, daí eles abriram pro pessoal pegar o metrô para voltar. E aí, na volta, um cara, também imigrante, assim, ele era indiano, ele me falou que ele era indiano. Aí começou a me chavecar. E aí, indo pro metrô... Que língua? Em inglês. Não, em francês. Não. Indiano? Aí ele, nossa, mas você tá sozinha aqui, né? Daí já tem aquele negócio, né? Daí eu já criei uma história, falei pra ele que eu era casada e não sei o quê. Ele, mas seu marido deixa você? Eu falei, óbvio que deixa. Aí, você vai descobrindo como é que são as culturas. Não é? E aí, tipo, uma galera, 25 de março, assim, né, junto, tô acostumada. Sem o grego. Aí, o indiano, tipo, queria me proteger, assim, eu falava, calma, né? Ai, assim. Ruim. Sim. Aí, eu peguei metrô, ele falou, onde você desce? Aí eu falei, tal estação. Eu falei, você, ele falou, acho que antes eu perguntei a dele, sabe, pra eu não falar... pra ele não falar que descia depois, sabe? Aí ele falou uma, eu falei, ótimo, né? Porque eu desço depois. Aí ele falou, não, eu vou com você até lá. Aí eu falei, não, você não vai. Você vai descer na sua estação.
porque eu não sabia, né, como que era o cara, sabe? Aí ele, não, eu vou com você sim. Daí chegou na minha estação. Não, chegou na estação dele, ele não desceu. Aí chegou na minha estação, eu desci. Daí ele falou, eu vou com você até o rosto. Eu falei, não, você não vai, vou vir até o rosto. Aí ele falou, não, eu falei, não, vai. Aí esperei ele pegar o metrô de volta pra depois sair do metrô. Aí, tudo certo, nunca mais vi o cara. Mas também, lá em Paris, acho que um dia depois, eu tava lá na Champs-Élysées, que é uma avenida Paulista. E aí também um outro cara começou a me seguir. E não é um negócio assim, tipo, natural, sabe? Assim, ele meio que esbarrou em mim, aí eu olhei assim, né, meio feio. Daí ele continuou me seguindo, daí eu entrei numa loja, ele continuou me seguindo, dentro da loja. Importunação. Exato. Aí eu falei, agora o que eu vou fazer, né? E aí, eu não sei, a única palavra que me veio era por favor, em francês. Aí eu virei pra ele, s'il vous plaît, s'il vous plaît. No meio da loja? No meio da loja. Aí ele se assustou, foi embora. Aí fiquei esperando um mó tempão. E aí, saí. Então tá, tudo certo. Aí, né, experiências ruins em Paris, né? Então, Paris me chama de volta pra ter experiências boas. Pague. Agora em Amsterdã. Eu imprimi um mapa do hostel, imprimi um mapa errado. Porque na época não tinha internet aí no celular e tal. Imprimi um mapa errado. Eu cheguei num lugar que não era o hostel. Aí eu apertei a campainha. Aí eu falei, aqui é o hostel, tal do cara. Não sei o que era. Agora imagina se o cara falar, é sim, entra aí, mano. Sim. Entendeu? Aí ainda bem que o cara falou que não era. Daí eu falei, não, aqui acho que eu tô com o endereço errado. Daí ainda bem que era pertinho, daí eu consegui chegar. Nossa, imagina ficar perdida em Amsterdã, porque daí não é um inglês, não é um francês, é um holandês, gente, sim, que é impossível de entender. Mas eles falam inglês, não? Falam bem, falam bastante, Mas as placas estão em... não dá pra entender, nem conseguia falar o nome das ruas. E aí eu falei, cara, olha... todos esses perrengues, mas consegui dar um jeito, e é isso, tipo, eu poderia ter morrido em qualquer uma dessas, como era morrer, dei um jeito. Aí eu pensei nisso, a gente só dá jeito pra morte. Então, mas isso é interessante também, como às vezes a gente fica com uma imagem ruim de um lugar, porque a experiência não foi boa, mas às vezes foi um dia ruim. Total, eu tenho noção de que, era feriado lá em Paris, não sei o que, né? E essa coisa também, mas tem um outro aspecto aí que eu acho interessante, assim, a coisa do indicar. Porque assim, eu sempre penso muito se eu conheço a pessoa, porque assim, pra você foi incrível o negócio. A pessoa não gosta, sei lá, das mesmas coisas. Fala, nossa, Paris é incrível. Só que aí a pessoa foi em loja, bistrô. Isso. Sabe? Porque eu só comia crepe e baguete. Aí a outra achou incrível porque foi, né, sei lá, os museus, alguma coisa. Né, entende? Tem o perfil de cada um. Super. Então, se alguém me pergunta assim, Petar é um lugar que... e aí, como é que foi? Eu falei, pra mim foi incrível porque eu gosto de natureza. Sim. Mas assim, você vai se molhar, se arrastar e andar no mato molhado. É isso. Uhum. É o tipo de coisa que você gosta? Então não vai, gente. Né? Não, nossa, é muito isso mesmo, né? Da indicação. Não necessariamente o que a gente gosta vai ser bom pra todo mundo. E o que a gente não gosta vai ser ruim, né? Tá falando sobre lugar gelado. Eu adorei ter ido lá no Vale Nevado, no Chile. Adorei. Super bonito. Aí você vai, e aí, vale a pena? Eu vou falar, demais, tal. Aí você não gosta de frio, eu já sei disso. Fala, olha, eu acho que você não vai gostar, mas é incrível, né? Então... igual, tipo, eu amo praia, amo o Nordeste do Brasil. Cara, pra mim é o melhor lugar. Se alguém me chama pra ir pro Nordeste, amanhã eu tô indo pra passear, né? Agora tem gente que não gosta de praia. Eu vou indicar o Nordeste, né? Então. E assim, o tipo também, eu tava falando, eu vou na farofa, assim, tô acostumado a viajar com gente, eu não ligo muito, assim. E tem gente que não gosta. A pessoa, fica assim, muita gente, não vou convidar. Sabe, esse tipo de coisa? Eu falo, tamo indo, mas é assim. Não sei se vai ter coxinha pra todo mundo. Entendi. Sabe, é o tipo de viagem, bagunçado. Então, depende muito da pessoa. Então, eu tenho um pouco de receio. Não é que eu tenho receio, eu indico
com as ressalvas que eu acho pra pessoa que tá perguntando, né? Você gosta de... Porque senão você fala numa certeza que pra pessoa não é, né? É muito louco isso. Então, mas enfim, é o que a gente tá falando. O que eu acho legal de viagem é isso. Porque a maior parte, pra quem consegue, das histórias de vida são em cima de viagem. Eu, curiosamente, sempre volto melhor do que eu fui, sabe, das viagens. Assim. Mesmo assim, as experiências, às vezes, não sendo tão boas, eu não sei. É meio que natural, automaticamente eu transformo em experiência, sabe, mesmo? Positiva. Se eu vou aqui pra Cotia, que é do lado, eu te chamo de viagem. E é engraçado que as pessoas, você já viajou pra fora? Cara, minha primeira viagem pra fora foi pro Paraguai. Eu não fui para o Paraguai. Foi mesmo naquele esquema de Moamba. Só que assim, eu não fui para ir para o Paraguai. Eu viajei com um casal de amigos e mais um amigo meu que ele tem família no Paraná. Tá. Cara, a gente rodou um monte de cidade bonita, foi mó legal e foi até as cataratas que ele próprio não conhecia. E foi mó barato, conhecemos e tal. E fomos lá no Paraguai. E assim, passamos um dia, foi um dia muito doido, porque assim, a 25, 3 vezes, né, elevada à enésima potência o negócio, uma confusão absurda, pelo menos quando eu fui, de coisa cair dinheiro e vem uma pessoa assim, põe o pé, fica olhando e sai correndo, sabe, loucura, parece o Velho Oeste mesmo, a imagem que eu tenho, gente jogando coisa pela ponte, polícia vindo, mas é assim, é caótico, mas não dá medo porque é o Lago 13 de Maio ou a 25 para quem tá acostumado, sabe? Sim. Só que ali tem aquele centro de compra, só que você consegue esticar, né? Você pode ir um pouco mais, eu não lembro nem o nome das cidades e tal, porque a gente tem essa imagem também errada, porque o Paraguai é só isso, né? E também tem a Argentina, só que a Argentina a gente não pôde ir porque a esposa do meu amigo tava sem o RG. Então a gente só ficou na ponte, que eu queria ter ido no Parque do Iguaçu pelo lado da Argentina, que você vê mais de cima, assim, né? Tá. Mas pegamos o barco lá na catarata e tal, e fomos no Paraguai. E eu falei, aí fala isso não conta. Eu falei, pra mim conta, foi mó legal. E compramos Moamba, né? Também. Tinha umas moambinhas lá, a gente comprou. Não, esse pessoal que fala que não conta É que quer ir pra Miami. Exato. Só quer ir pra Miami, só Acha pra que Europa. viajar pra fora é Estados Unidos. Só existe Estados Unidos e não é nem Europa, né? Porque é Europa, França, Itália, Espanha. Não tem a parte antiga. Rússia também na Europa, Turquia tem um pedaço na Europa. Mas é muito legal. E tem só uma última coisa que eu nunca fiz, mas que eu acho, assim, eu fiquei pensando, tem muita gente que viaja movido a um grande evento para acompanhar a Copa do Mundo, Olimpíada, uma festa de música eletrônica, alguma coisa. Vai mais pelo evento que tá tendo do que pelo local, assim. E aproveita e já conhece o lugar, acho interessante. Que é a Disney, né? Você não vai muito para os Estados Unidos, né? Você vai para Disney. Pra Disney, exato. Tanto que tudo é Disney lá, até os parques de rua é Disney. Porque Orlando tem nada, né, também. Tem água, né? Tem bastante água lá. Tem água? Nossa, é um charco lá, parece um Pantanal. Não, um Pantanal. Tem água para tudo que é lugar. Mas, enfim, eu acho que é isso, assim. Qual é a próxima viagem que você quer fazer? Putz, eu tenho um monte que eu quero fazer. Uma que eu quero fazer, que eu sempre quis dessas, digamos, mais comuns, é ir a Londres, que é uma cidade que eu gosto por causa da parte cultural. De aventura, eu gosto dessas que tem uma coisa meio de aventura, assim. Então, tem uma viagem que você cruza uma parte mais desértica na Austrália, e saindo de Sydney, cruza umas praias, assim, que é uma coisa que eu gostaria de fazer. E uma que eu vou efetivamente fazer, que eu iria fazer agora e ficou pro ano que vem por causa de atrapalhadas de datas, é pra Argentina, que eu morro de vontade de conhecer. Só que a Argentina, sim, conhecer Buenos Aires. Certo, mas eu gostaria de ir pra Patagônia, outros locais que tem. Tá. Né? Toda aquela parte, isso. Salar de Uyuni, tenho muita vontade de fazer. Fala que é muito e Machu legal. Picchu. Então, é aquele tipo de coisa, é uma viagem complicada, assim, que são vários dias, pegar, né? Nossa. Então, mas as que eu lembro, assim, que eu gostaria de fazer mais de cara, são essas. Vou pra Cuba, né? Já me mandaram ir muito pra lá também. Nossa, eu gostaria de ir. Eu acho que
culturalmente é muito legal. Ah, e as paisagens também. Praia, gente. Eu quero ir pra lugar. Não, eu quero ir pra um lugar que não tem praia, que é a Itália, porque é uma questão de... Não tem? Não é que não tem praia, mas não, eu não vou pra praia. Não vai pra praia, tá. Por causa da praia, né? Mas Tem umas tem. praias bonitonas. Mas é que é uma questão de... Família. De vergonha na cara, né? Porque eu tenho passaporte, cidadania e nunca fui pra Itália. Então eu quero ir pra lá pra conhecer. Eu gostaria de ir pro sul, que minha família é do sul da Itália. Ah, tá. E o quê? Do sul da Itália. E ano passado eu fui colocar no Google a primeira vez o nome da cidade da minha família. E eu coloquei Google Imagens, né, a primeira vez. Cara, é um lindo. lugar lindo. É de praia. Gente, maravilhoso. Eu fiquei pensando, como eles devem ter sofrido, sabe? Porque eles vieram pra cá, pro interior de São Paulo, gente. Não devem nem ter ido pra praia aqui do Brasil. Nossa. Tem que ver se a praia de lá é quentinha, né? Que não tem a parte do... Mas só tem de um olhar, período, né? Tem um bom. período, Mas eu esqueci, né? Eu falei essas viagens pra fora, mas aqui no Brasil eu quero muito pra Amazônia, assim. Não só para Manaus, na verdade, Amazônia. E um lugar que você conhece, que é os Lençóis Maranhenses, que eu não fui ainda, que eu tenho muita vontade. 2 lugares que eu indico muito e vão logo, gente, porque não sabemos até quando vai. Vai ter mundo. Lençóis, primeiro lugar, fui num contexto de decepção aí, que foi quando o meu visto foi negado para os Estados Unidos. E aí eu falei, pra onde eu quero ir muito? Quero ver os Lençóis. Então, essa grana que eu iria para Nova York, eu vou pros Lençóis, que eu tinha uma amiga que vai morava sobrar. lá. E sobrou. Vai sobrar. E atendeu super... caro, né? Não é tão barato. Mas atendeu super as expectativas, até superou. Depois eu fui de novo, porque tem vários lençóis, sabe? Tem vários parques, assim, dos Lençóis. E aí eu fui, depois da segunda vez, em um outro lugar, Alter do Chão, na época das secas. Tem a época das cheias e das secas. Das cheias deve ser bem legal também, mas assim, é floresta, você anda de barquinho lá. Na época das secas, é praia de água doce, porque o nível do rio baixa, e aí você curte a praia, uma praia linda, assim, que você não vê o outro lado da margem do rio. Então isso tem muito no Amazonas. Sim, são essas praias de água doce, são enormes. E quando fala que desce, assim, a gente não tem muita dimensão. Às vezes são 10 metros. Exatamente. Por sei lá quantos 1000 quilômetros quadrados. É um absurdo, assim. E é surreal, assim, a gente conseguir entender que aquelas árvores sobrevivem tanto tempo debaixo d'água. É muito doido. E as pessoas vivem lá, né? Tem muita gente, muito doido. Então, mas vamos logo para Alter do Chão, porque já teve queimada lá. Então... Vai acabar. E vamos ficar de olho também, né, aí no governo, para que ele consiga preservar, que o outro governo não preservou. Então vamos lá, galera. Essa mensagem política, encerramos. Agora a gente vai pro Você Viu Isso. Você Viu Isso, Sua mensagem é o quê? Oi? Sua mensagem do Você Viu Isso é política também? Não, mas tem a ver com água, já que você está falando, já que foi citado aqui por você, que é uma coisa que eu achei muito estranho. Como todas as coisas aí de natureza e descobertas científicas no geral, mas vejam só, não sei se vocês viram. Uma universidade de Illinois, tem uma pesquisa lá liderada por um geofísico chamado Steve Jacobson. Eles descobriram, eu vou tentar explicar o que eu entendi, tá? Mas basicamente assim, eles descobriram numa camada da Terra, muito abaixo dos oceanos, uma quantidade de água maior do que todos os oceanos que existem na Terra. Então, entende? Uau. Então, pega 70% de água, a maioria é água salgada e tal. Mas achou oceano embaixo do oceano. Então, eles encontraram, não sei se é embaixo, literalmente, mas dá pra dizer que porque vamos imaginar que, pra quem acredita que a bola, né, que o mundo é redondo, igual a bolinha, meio oval, que não é plano, você tem o oceano, a crosta aqui. E aí mas eu não sei se é literalmente embaixo por ser região de água. Tá numa parte lá pra dentro. Entendi. Porque os oceanos são fundos também, viu, gente? Nossa tem lugar que tem 8, quase 9 quilômetros de profundidade, é um absurdo. E aí,
é um depósito de água que está localizado em vastos lagos ou rios subterrâneos. Não é isso. Ele está embutido no manto da Terra. Então, assim, não é uma água líquida. Ele está no manto da Terra a 640 quilômetros abaixo da superfície. 640 quilômetros é a distância de São Paulo até Belo Horizonte. Ou de São Paulo, sei lá, até mais do que Curitiba. Enfim, é muito longe. Eu não sei como é que eles descobrem isso, mas a pesquisa diz que tá lá. Então não é uma água que está embaixo da água e não é uma água líquida, ela está no manto. Ela está dentro de uma rocha azul conhecida, eu não sei como é que se pronuncia, Ring Udita, e está aprisionado, né? Essa substância, essa pedra, essa rocha, ela é tipo uma esponja, ela aprisiona a água, só que numa estrutura cristalina. E diz aqui que essa seria um quarto estado da água, porque não é nem gasoso, não é nem líquido, não é nem gelo, assim, sólido. Então, esse manto tá lá, tem essa pesquisa, e se isso for verdade, assim, quer dizer, a pesquisa diz que é verdade. Agora, não sei como é que se seria viável. Gente, 640 quilômetros, imagina a pressão do negócio. Tem mais água do que tem água na superfície. As pessoas não acreditam nem que o mundo... Não imagina, vai acreditar se tem essa água aí. E água salgada? Não diz. Tá. Um manto de água. Porque se não for, pode ajudar, né? Aí a ter mais água potável. É mais fácil, imagino eu, transformar água salgada em água doce, porque tem tecnologia. Mas se acabando tudo, a gente tem isso. Mas eu acho muito louco porque, isso é uma descoberta recente numa coisa completa. Eu imagino que é a mesma coisa do que achar água em outro planeta, assim. É muito louco. Então, tem mais água na Terra, gente. Então, vai cair no vestibular, o quarto estado da água. Qual que é o quarto estado? Cristalino? Não tem o nome, né? Uma estrutura cristalina, não tem, Agora, o meu, você viu isso? É político. Que não sei se você viu. Falamos já de Cuba. Que encontraram um bunker no Ministério dos Direitos Humanos? Não, mas não assusta. Olha isso. Deve estar 640 quilômetros também. Eu peguei aqui uma matéria do Terra para não pegar nenhum 247, nenhum, sei lá, meio antagonista, sei lá. Damares tinha bunker com isolamento e cofre para armas dentro de ministério, diz colunista. Muito bom. E é isso, gente. Encontraram lá uma sala construída com paredes reforçadas, equipada com fechadura eletrônica, isolamento acústico e cofre para armas dentro do prédio do atual Ministério dos Direitos Humanos. Que doideira. E aí foram questionar. O que aconteceu? Quem pediu para construir isso foi o policial rodoviário federal Marco Aurélio Baierli, porque ele fazia a segurança da Damares. E segundo ele realmente pediu isso para dar mais segurança para a ministra, porque ela estava sofrendo muitos... Fazendo o que eles fazem, muitas ameaças, né? Exatamente. E aí, essa é a justificativa dele. Só que olha só, quais eram as condições. Isolamento acústico que deveria impedir que os sons de dentro da sala fossem escutados fora dela. Fechadura digital biométrica, saída de ar-condicionado independente, cofre para guardar armas e documentos e fragmentadora de papel. Era para fazer reunião deles. Lógico. Para destruir coisa. Então tá nisso, assim, estão investigando o motivo de ter um bunker. Para guardar as joias, né? Deve ter sido para isso. Não é armas, eram joias. A Damares não se pronunciou, só a equipe dela falou que não, era para proteção dela. Falou isso. Okay. Né? E agora? Vamos aguardar aí. Tem que levar o bunker para outro lugar, então. Ela não é mais ministra, felizmente. Não, mas tá aí, né? Senadora, tá aí. Não é? Sei lá, é alguma coisa. Então. Mas o bunker tá lá. E ela tem que falar, né? Porque ela continua aí na política. E agora? Ser estar. Vou pegar aqui o nosso livro. Latíbulo. Tem coisas de viagens. Exatamente, tem muitas coisas principalmente de viagens. Crônicas. Sim, contos também de viagem. E hoje a crônica que eu vou comentar aqui, que eu escrevi, foi
Se chama Aceitar. Que é uma crônica... Quando perde o avião, que aí você tem que aceitar, né? E que eu comento que, tipo, a meta daquele ano era falar não. Não, era falar não, exatamente. Foi só isso. É. Você falou pro indiano lá. Não sei se é o mesmo ano. Não, já tinha falado. Mas aí eu fiquei, nossa, eu comecei a analisar, nossa, começar uma meta assim com não é muito auspicioso. E aí, realmente, não foi, assim, aí algumas coisas eu fiquei meio decepcionada que aconteceram, né, tipo, amizade. Aí, tá tudo no livro. E aí tem uma frase que eu queria comentar, que eu tinha ido assistir um espetáculo que eu acho... Será que o Edinho produziu? Provavelmente. Chama Da Vinci, Maquiavel e Eu. Produziu, né? Tinha o quadrinho lá na Edinho dele. Rodrigues, que produz o curto-circuito. Tá aqui. Tem vídeo aí no Profissões, vai sair logo outro dele com a Débora. Exatamente. Ele produziu esse espetáculo, Da Vinci, Maquiavel e Eu, que ficou em cartaz no MUBI, que eu nem sei mais se tem o teatro do MUBI. Não sei também. É lá que eu virei uma manobra, inclusive. É verdade, gente. Histórias pra gente contar aí. E aí, uma das últimas frases foi mais ou menos assim, que aí eu deixei aqui, que eu quero deixar esse recado pra vocês. Aceitar as surpresas que podem acontecer. Não. Voltando. Aceitar as surpresas que podem acontecer. Quem é honesto consigo é honesto com os outros. Ernesto. Honesto. Sem ética, nada resta senão a barbárie. Ética. E aí eu fico pensando nisso, né? Tipo, que às vezes, aqui fazendo uma releitura 10 anos depois, né? Eu acho que muitas vezes eu não fui honesta comigo pra não criar um climão. Ah, mas isso aí é quase que diário. Então, mas muita gente não é, né? Muita gente nem liga. Assim, muita gente nem liga. E aí agora eu tô revendo isso, sabe? Eu acho que, eu não quero deixar a pessoa incomodada, mas aí eu fico incomodada. Isso não é muito ético, sabe, pra gente. Assim, eu acho que a gente tem que aceitar mais as coisas que a gente quer falar. E é lógico, não é que a gente não vai se importar com o outro. Mas assim, vamos se posicionar, né? Vamos falar o que a gente tá sentindo pra que o outro também possa falar o que ele tá sentindo. Porque senão acho que fica muito isso, né? Tipo, não, eu não vou falar, sei lá, que a Thaís me incomodou porque ela nunca fica incomodada com nada. Mas às vezes eu fico incomodada com alguma coisa, né? E eu fiquei pensando nisso. Você não acha? Eu arrisco dizer, eu não vou dizer a maioria, mas muita gente que eu conheço, eu mesmo, prefiro ficar incomodado do que falar alguma coisa. Eu sou mais assim do que o contrário, bem mais. Eu também. Pra poder falar, acho que eu trato como uma coisa mais extrema. Pra mim é uma dificuldade, sabe? Falar. E eu demoro que eu sinto. também, às vezes. Mesmo sabendo o que precisa falar, eu demoro. Então, não tinha muito a ver, né? Porque a crônica era mais pra falar sobre aceitar, mas eu trouxe pra isso, sabe? Pra gente refletir sobre o que a gente aceita que os outros estão fazendo com a gente. Porque às vezes o que o outro está fazendo com a gente não está sendo ético, sabe? Sim. E aí... Eu acho que eu nunca pensei como ética, assim. Eu falaria não tá sendo legal, não tá sendo bom, não tá sendo honesto, mas sim. Que ética é uma... um negócio... uma coisa difícil, né? Que a gente não fala muito, né, do que é ético. Não mesmo. Quando fala ética, assim, já me vem... A pessoa desonesta. Não, mas talvez seja mesmo. Desonesta, não desonesta com grana, mas desonesta mas me vem um pensamento acadêmico. Ah, entende? Não é uma coisa do dia a dia. Total, Por mais que seja, né? Mas fica muito assim. E aí, de verdade, assim, às vezes eu até acabo me achando, sendo bem transparente com vocês, um pouco falsa. Porque eu não quero criar esse climão. Eu deixo esse clima, deixo como se eu não tivesse ligado para aquilo. Mas aí lá dentro de mim, eu tô falando, mano, como essa pessoa fez isso? Entende? Mas você não pesa, às vezes,
é necessário e outras não, e aí você deveria falar, ou tudo que te incomoda você acha que você tem que responder? Não, pra mim, assim, tudo que me incomoda eu não tinha que responder, entendeu? Sim. Aí agora eu tô revendo pra que quando eu me incomodar, não a primeira vez, sabe? Mas pelo menos quando eu perceber que é alguma coisa recorrente, eu falar. Porque, sei lá, eu conheço pessoas há anos que tem sempre alguma coisinha que me incomoda. E eu nunca falei isso pra elas. E continua incomodando. Será que eu não deveria falar? Porque eu acho que eu não tô sendo honesta com elas, sabe? Sobre isso. Então, é que... É um risco. Então, é aí que tá. Não sei se pra todo mundo, com todo mundo, depende. Por isso que eu perguntei se não tem situações que... Então, eu acho que é um risco, porque talvez aquelas pessoas continuam tendo algum tipo de relação comigo, porque eu não falo o que eu penso. Também é verdade. E aí eu vejo que algumas pessoas, tipo, essas mesmas pessoas já terminaram amizade com pessoas que falaram a verdade pra elas, né? Daí talvez seja alguma questão mesmo de escolha. Será que eu continuo me incomodando ou eu arrisco e vejo que dá, né? O que vocês acham? Manda mensagem pra Thaís, ó. Porque eu não sei responder isso aí, não. Mas acho que é uma escolha Complexo. pessoal, né? Mas... Não, sempre é, né? Quer dizer, eu acho que sempre é, mas conversar ajuda, né? A experiência dos outros trocadas, talvez. Sim, verdade. Então, mas é isso, gente. Aceitar. Maravilha. Agora vamos para o Ao Léo. Que é um quadro que, né, eu trago expressões aí do cotidiano para poder ver se eu consigo descobrir a origem, ou pelo menos uma curiosidade, porque essa coisa só da origem já tá assim, é muito difícil descobrir a origem real. Tá. Pelo menos você saber alguma curiosidade. E a de hoje, eu até considero que é uma expressão meio, como é que eu posso dizer, cringe, meio passada, meio antiga, porque não é muito mais de se ouvir. Eu ouvia mais quando eu era criança, não sei se você conhece e tal, ou se as pessoas conhecem, mas é interessante porque, mais do que a origem dela, ela não tem uma unidade sobre a expressão em si. As pessoas falam de formas diferentes. Que é quem pariu Mateus que o embale, ou quem pariu Mateus que o balance. Em homenagem ao Matheus. Ao Mateus. Mateus não está aqui hoje. Que tem... Eu não lembro dessa expressão. Então, eu ouvia muito quando eu era menor, mas ouço ainda em alguns contextos mais familiares. E, como sempre, nunca havia parado para pensar. E você usa muito com essa ideia de que, olha, se você tem um certo tipo de problema, se você tem que resolver tal coisa, você que vai e faça, porque quem pariu Mateus que o embale, o que balance, o que o cuide, né? A ideia é mais ou menos essa. Só que aí, bom, assim, o que eu vi que pode ser o mais, assim, o motivo dela ter surgido. Bíblia. Por quê? Tem os apóstolos, e um deles é Mateus. Mateus era cobrador de impostos. Olha. E ninguém gosta de cobrador de imposto. Não gostava antes e agora gosta menos ainda. E ficou uma relação assim, olha, Jesus, por que você escolheu Mateus, que ele é um cobrador de imposto? Tem pessoas mais legais do que um cobrador de imposto. Olha. Quem gosta de cobrador de imposto é só a mãe dele. Entende? Então, quem pariu Mateus, que conviva com ele, que o cuide, que o embale. Só que assim, eu vou ser sincero, eu não vou ler a Bíblia para confirmar isso. Tá. O que eu vi mais de pesquisa, porque eu já li, até ler achar de novo, né? Então a pesquisa leva mais a uma ideia, mas não tem uma datação, nem nada. E me parece mais muito que começou a se falar e, provavelmente seja isso. Tá. No entanto, ela tem muitas variações e não, o que assim é mais propício é que essa expressão não surgiu assim. E aí as variações são: quem pariu mantém e embale, não Mateus, quem pariu mantém e embale. Quem pariu os maus teus, que embale o balance.
ou quem pariu e bateu que balance. Então, assim, Gente, não dá para saber se a expressão em si, originária, é essa. mas se as pessoas falarem qualquer uma dessas, talvez esteja certa. Muito provavelmente, Então, talvez o caminho contrário tenha, né? Surgiram essas, aí teve uma corruptela que surgiu com o nome de Mateus, e aí ficou porque é um nome conhecido, bíblico, e num contexto ainda num país muito católico, ter se transformado. Então, o sentido é esse, de vá resolver seus problemas, que eles, né, você que os criou, que vá solucionar. A expressão mais famosa é quem pariu Mateus, que o balance ou embale. Eu sempre ouvi as duas, mas mais balance do que um embale. E aí tem essas variações. Quem pariu mantém embale, quem pariu os maus teus que balance, quem pariu e bateu que balance. Então não sabemos. E aí tem uma coisa que também que é interessante, que existem algumas pesquisas que dizem que isso vem, na verdade, de um costume machista, de que quem tem que cuidar da criança é sempre uma mulher, enfim, que é um trabalho da mulher, que é ela que pariu, então, portanto, ela que mantém embale. Mas, assim, é um raciocínio, também não vi nenhuma datação, alguma coisa sólida sobre isso. Então, aqui tem mais curiosidades do que uma questão do que exatamente sobre a origem desta expressão. Então, gente, lembrando, pesquisem e desconfiem sempre. Agora vamos para Me Explica. Eu falo, você fala? Pode falar eu falo amanhã. Eu falo na próxima gravação, dois. Bom, a partir dessa semana, a gente vai explicar sobre cada uma das metas, na verdade, cada um dos objetivos de desenvolvimento sustentável. A gente explicou no episódio anterior sobre os 17 ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. E aí hoje a gente vai falar sobre o objetivo número 1, que é a erradicação da pobreza. Então, só para explicar, cada objetivo tem várias metas, que eu vou ler aqui para vocês, porque tem 5, 6, 7 metas no objetivo número 1. E, dando o contexto geral, o que significa pobreza para a ONU? São pessoas que vivem com menos de $1,90 por dia. Que, gente, aqui no Brasil tem muita gente que vive com menos de $1,90 por dia. Então, o objetivo número 1 dos ODS são erradicação da pobreza, erradicar a pobreza em todas as formas e em todos os lugares. Meta número 1, até 2030, erradicar a pobreza extrema, que é isso, né, de que as pessoas terem acesso ao mínimo, né, porque isso não é o mínimo. Exatamente. Aí a meta número 2, até 2030, reduzir pelo menos a metade a proporção de homens, mulheres e crianças de todas as idades que vivem na pobreza em todas as suas dimensões de acordo com as definições nacionais. Meta número 3, implementar em nível nacional medidas e sistemas de proteção social adequados para todos, incluindo pisos. Então eu não entendi, incluindo pisos. Também não. Eu não sei se é traduzido. Pode ser. Quando eu li, eu falei, deve ser traduzido e aí quer dizer alguma coisa, sabe? E até 2030 atingir a cobertura substancial dos pobres e vulneráveis. Tá. Aí, meta número 4, até 2030, garantir que todos os homens e mulheres, particularmente os pobres e vulneráveis, tenham direitos iguais aos recursos econômicos, bem como a serviços básicos, tá? E número 5, até 2030, construir a resiliência dos pobres e daqueles em situação de vulnerabilidade, reduzir a exposição e vulnerabilidade destes a eventos extremos relacionados com o clima, que aqui no Brasil está tendo muito, né, essa questão das chuvas. Tá agora o Maranhão. Agora o Maranhão, que até o Lula foi lá no feriado. E outros choques e desastres econômicos, sociais e ambientais. E aí aqui tem um 1A e um B, que eu acho que deveria ser 1.6 e 1.7, mas 1A. Eu tô pegando aqui do site da ONU do Brasil, né? Então, brasil.un.org. Garantir uma mobilização significativa de recursos a partir de uma variedade de fontes, inclusive por meio de reforço
do reforço da cooperação para o desenvolvimento para proporcionar meios adequados e previsíveis para que os países em desenvolvimento, em particular os países menos desenvolvidos, implementem programas e políticas para acabar com a pobreza em todas as suas dimensões. E, por último, criar marcos políticos sólidos em nível nacional, regional e internacional, com base em estratégias de desenvolvimento a favor dos pobres e sensíveis a gênero, para apoiar investimentos acelerados nas ações de erradicação da pobreza. Então, são essas as metas do objetivo número 1 dos ODS, que é de erradicação da pobreza, que é muito importante. Às vezes a gente não tem dimensão do que significa a pobreza, mas às vezes do seu lado tem alguém em pobreza extrema e às vezes a gente não percebe, né? O Brasil, inclusive, tinha saído do mapa da fome, da miséria, elevando essa meta, porque a meta ela é uma meta geral, e aí os países, eles atrelam, e aí cada um tem sua realidade, ali, as suas metas próprias, em cima de cada uma dessas metas. Mas retornou, a gente sabe por quê, e agora tem todo um trabalho para buscar, e quando a gente está falando, né, não é da extrema pobreza, a pessoa não consegue comer, ela não tem acesso à água, não tem casa, é extrema pobreza, não é uma pessoa que ganha pouco, é uma pessoa que não ganha. Né? E acho legal falar que, por exemplo, aqui no Brasil, muita gente fala, no sertão tem uma pobreza extrema, né, mas no contexto urbano, não. Tem, gente. Oxe, tanto de gente em situação de rua aí. Exatamente, fila do osso, sabe? Em São Paulo tem mais gente na rua do que, sei lá, 30% ou 40% dos municípios. Tem município com 15 mil habitantes. Aqui tem 20 mil, que são as pessoas contabilizadas. É sempre importante dizer isso. É um universo muito maior, porque a contagem nunca vai ser precisa. Então, tem cidades que estão aqui na situação de rua em São Paulo. Exato. Em São Paulo. Sem contar as outras capitais. Então erradicar a pobreza cara, objetivo número 1, sabe? Dignidade mínima, senão não tem como. Agora o Utopia. Ixi, a gente não... me esqueci de trazer papel, mas sabe o que eu tava pensando? Não tenho ideia. Mudamos o nome, né? E a gente não explicou pra galera. Vamos explicar, então depois a gente começa. Boa. Gente, esse último quadro a gente tinha dado o nome de Desopilação, que é aquele momento de relax, dar risada e tal. Só que é um nome, né, um pouco formal. Acadêmico. Acadêmico, a gente gosta de falar sempre. E aí, a gente estava conversando com uma especialista em modernismo, e aí a gente ficou falando muito do Tupi-Guarani, de um texto do Oswald de Andrade, que tinha a ver com o Tupi também, não sei o quê. E aí, me veio... o nome do nosso canal é Utopia 2222, em homenagem ao Gilberto Gil. E aí eu pensei, cara, utopia. A gente fala muito de Brasil, né? É aquela malemolência aí, é aquela... a gente quer falar também de uma cultura alegre, né? Não só, né? A gente sabe que não é só isso. Mas a gente quer ter um quadro que a gente possa dar risada e mostrar a utopia brasileira, que é Utopia. Né? Do Tupi. Pegou aí, Joe? Utopia, Tupi. Então, o nome desse quadro, daqui pra frente, será Utopia. E aí já, falando pra vocês, falando pro Pedro aqui também que está com a gente, logo teremos o logo do canal aqui, ó, nessa televisão. E aí, pra cada quadro também, a gente vai ter uma animaçãozinha que a gente vai postar nas nossas redes sociais, que aí já aproveitando... Siga nossas redes sociais, leonardo.cássio, Thaís Polimene no Instagram, Utopia 2222 Videocast no Instagram, que a gente ainda não colocou, a gente tá esperando aí o Lucas finalizar as novidades. O logo. Se inscreva aqui no canal também, como ela já falou no começo, para você sempre receber as notificações, você tem que ativar o sininho. E aí, quando a gente incluir um vídeo, você vai falar, olha lá,
né, toda sexta-feira às 11 horas da manhã a gente coloca o vídeo, mas é legal, né, você tá inscrito pra você se lembrar, né, porque muita coisa na cabeça, né. Comenta aí o que você achou, a gente gosta muito de receber os comentários. Um likezinho pra gente. Comentar comentários, dá um like pra gente, que é muito importante aí pra subir. Se você estiver vendo no Spotify, avalia, coloca aí 5 estrelas pra gente, que também dizem que é muito importante, né? A gente não entende muito aí de Spotify, mas, né? Vamos descobrir, mas avaliação boa sempre é bom. Né? Isso, siga e avalie. É isso. Até o próximo episódio. Valeu, galera!